a doutora Carolina Ferraz. Pode sentar ali. Doutora Carolina, bom dia pra você, minha linda. Pati. Tudo bom? Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Ai, que bom, minha linda. Bom, o que acontece muito, né, gente? As pessoas pegam no sono, de repente começa a falar. Oi, você não tá dormindo? Ou você pega no sono, mas vai emitindo sons estranhos. E eu não tô falando ronco não, viu? O que será que acontece, hein, gente? Muitas vezes ao dormir, literalmente, dormir é uma caixinha de surpresas. E é por isso que Carolina está aqui com a gente hoje, pra gente desvendar um pouquinho mais sobre os mistérios do sono, né, doutora? Vamos lá, vamos conversar um pouco. Me fala uma coisa, o que são esses sons estranhos que muitas pessoas emitem ao dormir? Nossa, a gente tem um leque enorme, Paty, mas é super interessante a gente não achar que todo barulho é ronco. Primeiro, a gente tem um barulhinho que não é tão infrequente na expiração, que é o que a gente chama de catatrenia. Nome bonito. Nome bonito. O que é essa catatrenia? Enquanto o ronco a gente percebe que é uma dificuldade, uma obstrução das vias aéreas, essa catatrenia é um som mais de gemido mesmo. Então, a pessoa parece que está gemente, principalmente quando ela vai soltar o ar. Essa catatrenia, às vezes a pessoa fala, nossa, ele começa a dormir e já começa a gemer. Fica aqui, aqueles barulhinhos chatos assim, e assusta. Esse sonzinho, ele não tem o mesmo risco que tem a apneia do sono. Por quê? Enquanto a apneia do sono, o ronco, é uma obstrução da passagem de ar, esse, como é na expiração, ele faz um barulho mais como se as cordas vocais estivessem preguiçosas, meio fechandinho, e a pessoa acaba dando essa gemida. Essa é uma hipótese. A gente ainda tem os nossos sonâmbulos, que às vezes não fazem o sonambulismo completo de levantar, mas podem falar, que é o sonilóquio. Então, essa parte aí sobre falar, vamos até ver aqui a nossa produção, nós preparamos um materialzinho para vocês. Coloca no ar lá a produção, e a gente já vai falar sobre essa questão de falar enquanto dorme. Se você pensa que os barulhos ao dormir se resumem ao ronco, está enganado. Tem pessoas que murmuram ao dormir, outras todas as vezes que se viram na cama de um lado para o outro, fazem sons semelhantes a gemidos. Parece que a pessoa está com dor. Aí tem aquelas que literalmente conversam dormindo. Vamos falar e depois volta. Você se enquadra em alguma dessas situações? Então fica ligadinho aqui no Tarobá Cidade. Isso aí, fica ligadinho aqui no Tarobá Cidade, porque a doutora Carolina está aqui e está falando com a gente sobre esses misteriosos sons. Muitas pessoas, você falava que até gera um certo medo, né? Essa questão desses gemidos. Ela tá com dor, então a catatrenia, ela pode realmente, as pessoas até fazem medo, será que ela tá vendo alguma coisa? Então, ela entra junto, todas essas doenças que a gente vai falar hoje, Paty, é dentro das desordens de parassonia. O que é bem legal da parassonia? Ela raramente afeta a sua saúde. Então, ela pode fazer com que o seu sono não seja tão reparador. Então, você vai acordar um pouco mais fadigado. Mas é importante as pessoas que convivem com quem tem parassonias entenderem o porquê que elas estão acontecendo e que, geralmente, elas não têm risco. Então, não é que a pessoa está com dor. Claro que ela pode ter uma síndrome dolorosa, mas isso ela vai estar consciente e vai conseguir falar. É diferente, a catatrenia ele não percebe. Então, a pessoa dá aqueles gemidos, parece dor, e às vezes não tem associação nenhuma com os sonhos, até porque ele não acontece junto com o REM, que é onde a gente está sonhando. Então, dentro no início? Ele é mais na transição do 2 para o 3, e que é onde também vai acontecer mais o sonilóquio, né? Que a pessoa vai... É como se fosse sonhar, mas não tá. Então, ela começa a interagir com a imaginação dela, com o inconsciente dela, mas o corpo ainda está respondendo. Então, o sonilóquio, que é o falar dormindo, e o sonambulismo são irmãozinhos. Entendi. Né? E na infância, às vezes ali nos 2 para os 5 anos, a gente também tem o terror noturno, que é... Então, a criança, às vezes, ela novinha tem terror noturno, daí na adolescência tem o sonambulismo e na fase adulta vai ter o sonilóquio. Tem um padrão familiarzinho ali associado, né? Então, às vezes, vai ver que o irmão ou o pai, alguém mais na família tinha. Mas são todas parassonias não REM. A gente observa que é uma caixinha de surpresa mesmo esse negócio de dormir, né, gente?
E muitas vezes a pessoa que está dormindo, ela nem se dá muita conta, né? Não sabe muito bem que está acontecendo isso. Se não é o esposo falar ou a esposa, né? Relatar, olha, você faz isso dormindo, você faz aquilo, a pessoa nem sabe. E essa questão de conversar, a pessoa conversa mesmo, doutora? Ela tá sonhando, então nem sempre aquilo vai ter sentido, né? Então, às vezes a pessoa tá respondendo uma coisa do trabalho, né? Ou é o sonho dela. Então, é como se o inconsciente viesse e ela solta o que tá ali falando. E por que ela conversa? É muito estresse durante o dia? O que acontece para ela conversar? A gente vê que todas as parassonias, elas aumentam todas, né, com estados de ansiedade e estresse. Então, algumas são fortemente ligadas à ansiedade, né, à síndrome mesmo, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Por exemplo, pesadelo. É muito comum quem tem pesadelo recorrente ter o transtorno de humor psiquiátrico associado. Então, deveria fazer um tratamento um pouquinho mais para esse sentido, porque a doença de base psiquiátrica vai trazer mais sofrimento do que o próprio pesadelo. Só que as pessoas, às vezes, miram em outra coisa. Isso. O falar, eles estão dormindo, então eles não vão lembrar. O sonambulismo, Isso, ele mas come. Às vezes a gente tem até os que falam. comem, que ataca a geladeira e não sabe. E as pessoas que respondem, por exemplo, a outra acha que a outra tá conversando, daí interage, né? Já aproveita ali para fazer uma perguntinha ou outra, né? Já dá aquela, né? Uma perguntinha aqui, não faz mal nenhum, e a pessoa responde. Ela não tá respondendo conscientemente. Você consegue até ter alguma, digamos, relação, inter-relação, mas mais até para interromper aquele estado que está acontecendo. Tá, mas eu posso acordar a pessoa? Porque diz, Não. né? Não pode? Não é que não pode, não vai grudar nada na cabeça da pessoa, né? Não vai dar um choque, não vai entrar em convulsão, nada disso vai acontecer. Mas a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Então, o que faz eu cansar quando eu tenho parassonia? É o despertar. Entendi. Né? Então, se ela tiver o episódio de parassonia, de sonambulismo ou de sonilóquio e continuar dormindo, no outro dia ela acorda, às vezes, super tranquila. Agora, quem ficou ali chacoalhado, cutucado, ou que quando acorda, as pessoas também, às vezes, elas colocam muita... como que eu vou te falar, mistificação, né? Coloca espiritualidade. Então, a gente vê que as pessoas que sofrem de parassonias, às vezes, têm toda uma questão mística de viagem extracorpórea, umas coisas assim, ou de espiritismo, né? Que às vezes complica, piorando a ansiedade e o medo. Daí a coisa vai perpetuar, então. Entendi. E para tudo isso tem tratamento? O tratamento, geralmente, parte a gente identificar o gatilho. Né? Tentar ver se o gatilho, o que aconteceu? Às vezes é uma síndrome respiratória, então criança às vezes tem terror noturno com pico febril associado. Então, na verdade, o estresse é físico, é uma febre, uma infecção, mas aquilo dá o disparo. Então, a gente vai sempre ver o que é esse gatilho, né? Por que eu tô tendo isso? Então, é como se eu tivesse uma tendência genética a não manter o sono profundo, não fazer a transição para os sonhos e a transição entre os sonos, né? Separando bem o que é consciente e inconsciente. E aí, quando eu tenho um fator estressante, né? Corporal ou mental, ele vem. Tá, e o que acontece, por exemplo, tem muitas pessoas que elas estão dormindo, né? Tá ali, bem bonita, dormindo, tranquilo. Aí, de repente, ela escuta um barulho e ela acorda. Eu vi alguns relatos na internet sobre isso. Como se ela tivesse escutado um barulho de porta batendo, de campainha tocando, um grito, e ela acorda naquele susto, mas não teve nenhum barulho de campainha, não teve nenhum barulho associado a isso, mas ainda assim, na cabeça dela, ela escutou esse barulho para acordar. É uma categoria também dessas famosas parassonias. Então, todas essas parassonias são comportamentos, sensações e até sensação tátil, às vezes. Tem gente que sente pegar. Meu Deus. Então assusta mesmo. Por isso que eles imaginam coisas muitas vezes, né? E é geralmente ali quando vai aprofundar o sono, para a entrada do sono profundo. Então, é tudo às 3, 4 horas da manhã, que daí deixa a pessoa com a cabeça cheia de fantasias mesmo, né? Então, o que está acontecendo? Que ela escuta som que não existe, ela está com despertar confusional. Então, a gente tem alucinações mesmo, a pessoa vê, escuta, sente coisas que não são reais.
E às vezes ela tem muita dificuldade de separar e a gente da medicina do sono, a gente precisa realmente às vezes avaliar junto com o neurologista e com o psiquiatra. Então, mas é muito frequente, tá? Pra você ter ideia, em torno da pré-adolescência, 17%, 18% dos É pré-adolescentes. mais comum, então, na adolescência ali? Eles têm é que os estudos são mais frequentes com eles. Como são Ah, tá. populações escolares, eu acredito que seja um viés até das pesquisas, aonde as Entendi. pesquisas acontecem, né? Mas 17% tem um episódio de despertar confusional. Então, você imagina, você entra numa sala de 14 anos ali, de 100, 17 vão falar que já acordaram ouvindo, vendo ou sentindo alguma coisa que não existia. Ai, ai, ai. Você lembra doutora aqueles Carolina. clássicos da infância? A loira traz a imagem preta no canto do quarto, uma Sim. imagem de uma loira atrás do Mas banheiro. não abre o olho, mas nem que me pague. Então, são todas esses personagens, né, que nascem muito dessa parassonia. Então, é um despertar confusional. A pessoa não sabe realmente que tá ali ou não tá. E ela só lembra do que ela viu. Então, até ela fica se achando louca, né? Então, Ai, assim, meu será que eu tô com psicose? E não é. Lembrar que a psicose, ela não tem essa característica de ser no despertar, né? Então, a pessoa, às vezes, ela tem vergonha, principalmente os adultos, de procurar ajuda para desvendar o que é. E, às vezes, quando você fala, mas você tinha terror noturno, pesadelo... Não, Aí ela vai lembrando. Aí ela fala que ela também fala à noite, daí ela descobre que ela tem o combo completo das parassonias. Ai, 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 que eu não quero esse combo completo. Doutora Carolina, fica por aí, porque a gente vai continuar o nosso papo, viu, pessoal? A gente vai continuar conversando aqui sobre estes assuntos, até vocês podem contribuir com a gente. De que forma? Manda sua mensagem pro nosso WhatsApp, 991 17 0028. Nosso papo hoje é sono. Você faz barulhos estranhos ao dormir? Pode ser ronco também, pode perguntar sobre ronco também, porque é o mais comum, né? Aí devo admitir pra vocês que eu tenho um pouco de medo dessas coisas, né? De sono, né? Acorda, fica com o olho aberto. Meu Deus do céu, gente do céu. Tem um pouquinho de medo, sim, mas é bom a gente falar sobre essas coisas, porque às vezes tem muitas mais outras pessoas aí em casa que às vezes fica pensando, meu Deus, será que isso acontece com outras pessoas também? E às vezes é mais comum do que a gente imagina. É por isso que a doutora Carolina, médica do sono, está aqui com a gente hoje. Inclusive, doutora, a gente já tem perguntas dos nossos telespectadores. Vamos respondê-las? Vamos lá ver o que Então, a vamos lá. precisa. O que vai surgir? Então, vai lá, gente. Bom dia. É normal deitar para dormir e, de repente, acordar com despertador? Tenho a impressão de que nem dormi. Aline do Coqueiral. Ah, tipo, deitou... Tipo, nem dormir, mas já tá na hora de acordar. Acho que é isso. Eu acho que ela tem, talvez, um sono não reparador. Deu a impressão que o grande problema não é ela dormir a noite inteira. Pelo contrário, tem muito insônia que inveja ela absurdamente, né? Quando a gente vai conversar de insônia, o pessoal queria fazer o que ela faz. Capotar e acordar com o despertador de manhã. O problema é o sono não ser reparador. Então, assim, pode ser normal, desde que ela não tenha prejuízo durante o dia. Então, ela pega rápido no sono, mantém o sono sem despertares a noite inteira e acorda. Se ela passar bem o dia, Patrícia, se ela não tem cansaço, não tem sonolência, não tem mau humor, não tem dificuldade de concentração, não está ganhando peso, não tem nenhum indício de que as funções do sono deixaram de ser cumpridas, perfeito, tá? O que não pode é quando eu durmo a noite inteira, tô dormindo mais de 7 horas, né? Que é o nosso, digamos, a média que precisaria. E mesmo assim eu acordo cansada. Aí não dá, né, Aí gente? não dá. Aí não Então, dá. assim, a princípio, se acordou bem e o dia é tranquilo, sem sonolência, Tranquilo. tranquilo. Próxima pergunta. Sempre acordo ao me virar na cama. Acho que são dores musculares. A Rita do Santa Felicidade. Pode ser. Então, a gente sabe que as síndromes dolorosas, quem tem fibromialgia, quem tem problema osteoarticular, eles têm muitos despertares. Então, isso vai fazer com que acorde no outro dia precisando dormir mais umas 3 horas. Então, a pessoa, cada vez que ela se mexe ou até quando fica parada numa determinada posição, ela tem despertares. Isso pode acontecer mesmo. E aí, a gente tem que pensar se eu estou dormindo na posição mais correta, que é de lateral, se o meu travesseiro está adequado. Calma né? aí, ela é de ladinho que tem que dormir, é o certo? É de ladinho, meio com as pernas dobradas. Quem tem o quadril muito largo, às vezes tem que colocar até um apoio entre os joelhos. O travesseiro tem que ser da distância, a altura do travesseiro, a distância do teu ombro até a cabeça, não pode nem fazer assim, nem assim.
E a gente vê muita gente dormindo assim, né? Porque assim vai ficar errado. Então, o posicionamento é muito importante, né? Então, realmente ela tá certa. Talvez ela tenha que primeiro dar uma checadinha se o colchão tá ok, né? Certo. Se a posição tá ok. Se não adianta, toda vez que ela vai se movimentar, não é normal a gente acordar com todo o movimento, não. Rita, faz um checklist aí, minha linda. Já dá uma olhadinha no colchão, no travesseiro, vê essas medidas ali. Ah, Patrícia, perdi as medidas que a doutora falou. Não se invoque, não. Depois vai estar lá no portal tarobanews.com. Ninguém vai ter desculpa para não ver a entrevista, tá bom? É só acessar lá daqui a pouquinho e já compartilhar com a família também. Vamos para mais uma pergunta? Meu marido ronca muito quando bebe cerveja. Por quê? A Silmara de Toledo. Ô, Silmara, estive em Toledo hoje, hein, Silmara? Por que o marido da Silmara ronca, doutora? O marido da Silmara, eu, você, Paty, todo mundo. Então, assim, o que o álcool faz, né? Ele acaba relaxando a musculatura. Então, vamos lembrar que o ronco é o barulho da vibração do ar passando por um lugar apertado. Se você bebeu muito, a língua não fica meio pastosa até para falar? Imagina quando você dorme e relaxa essa musculatura da garganta. Vai roncar muito mais. Então, assim, eu até brinco, quem tem apneia do sono, eu falo assim, você nunca bebe depois do happy hour. No máximo, é a cervejinha ali às 6, 7 horas, com pouca, né? Lembrar que o alcoolismo é muito prevalente na nossa sociedade. Então, mas isso é para todo mundo. E relaxante muscular também entra nessa lista. E os remedinhos tarjinha preta também entram nessa lista. Tudo nesse combo? Tudo nesse combo pelo mesmo motivo. Relaxou a musculatura, vai roncar mais. Entendi. E aquela coisa, por exemplo, que a pessoa tá na posição deitada para cima, vamos dizer assim, ela ronca mais. Aí se você dá aquele cutucão, a pessoa vira ali, parece que diminui. A gente tem até uma apneia que é só posicional, Paty, mas por que acontece? Então, vamos pensar que o céu da boca, a campainha, se você tá barriga para cima, a gravidade mesmo empurra a campainha e a língua para baixo. Então, vai ficar mais estreito, vai fazer mais barulho. Entendi. Né? Não é todo mundo que sempre vai funcionar. Né? Mas tem um percentual aí de pacientes com apneia, com ronco, que só de virar de ladinho já está tratado. Até tem os tratamentos que são exatamente maquininhas que dão choque, né? Então, fica ali uma coleirinha, a hora que a pessoa tem a coleirinha, tem um outro que gruda na testa, que a pessoa roncou, o sensor dá um choquinho para ele virar. Olha só, gente, que a tecnologia, meu Deus do céu, dormir com um negócio que vai dando choquinho. Tá certo, né? Em alguns casos precisa, né, doutora? Tem mais pergunta, produção? Vamos colocar lá, então? Meu filho tem 5 anos e no meio da noite ele senta na cama com os olhos abertos e chorando. Devo procurar ajuda de especialista? Esse é o terror noturno que a gente tinha falado, né? Então, assim, a criança é um parente muito próximo do sonambulismo. Evita acordar ele, tranquilizar, procurar quais são os fatores que estão fazendo essa criança se sentir ansiosa, insegura, né? Às vezes tem fatores bobos, tipo um leitinho que ele toma muito perto da hora de deitar e faz um refluxo. Aí ele acorda confuso. Né? Então, nessa idade ali de 3, 4, 5 anos, a criança ela começa a ter esse amadurecimento cognitivo do que é consciência dela. E, às vezes, isso traz muita insegurança, né? Ela começa, até os 2, a gente acha que o pai e a mãe é a mesma coisa da gente. Depois dos 3 para frente, que a gente percebe que nós somos, talvez, uma consciência diferente dos pais. E aí vem uma solidão e uma insegurança. Então, as crianças, elas têm inseguranças com coisas que o adulto não percebe. Então, aconselho a mãe ali dar uma olhadinha e não acorda ele. Né? Então, não adianta chacoalhar, não adianta conversar, filho, o que está acontecendo, o que você viu. Não tranquiliza, interessa. Deita. É de dia que tem que procurar o problema. Entendi. À noite é só tranquilizar e deitar de novo. É isso aí. Mais uma dúvida? Durante a noite eu acordo com minha voz. Tenho 50 anos. Devo me preocupar? Se é com a voz, pode ser a catatrenia, né? É raro o paciente que está com sonilóquio acordar com ele mesmo falando. Então, a gente tem o despertar confusional, a catatrenia e o ronco como diagnóstico diferencial. É homem ou mulher ali? Eu vi a idade só. Era 50 anos, 50 anos. É uma idade que é muito prevalente o ronco e a apneia. Então, é muito provável que seja mais ronco e apneia, mas pode ser só na inspiração, pode ser uma catatrenia também. Mas é raro eles acordarem com a voz falando, né? Então, entendi. É mais comum que seja alguma coisa tipo ronco mesmo. Então tá bom, vamos lá para mais uma dúvida?
Olá, bom dia. Me chamo Érica. Estou com um neném de quase 2 meses. Tenho notado que ele faz muitos barulhinhos, como resmungos, durante o sono dele. E ele é bem agitado o tempo todo, mexendo o braço, as perninhas. É normal? O que posso fazer para ele ter um sono tranquilo? Isso afeta o desenvolvimento dele? Então, aí é um pouquinho diferente. 2 meses, o sono dele ainda está aprendendo como é que é. O sono do bebê, ele é muito inconstante. Ele está metade do tempo em sono REM. Então, ele vai poder mesmo ficar mais imóvel e, de repente, ele, na transição de um sono profundo, digamos, do REM para o não REM, ele vai se movimentar. Os gemidos, tem que ver se não está tendo problema respiratório. A questão do ambiente da criança, não deixar ele nem... Eu ainda sou muito adepta de, até os primeiros meses, tentar dar uma questão de restringir os reflexos, né? Ele tem reflexos naturais. Então, se ele ficar muito solto, ele tem um reflexo de movimento, aquele moro, né? Que parece um pulo. Sim. E aquilo mesmo acorda ele e ele vai acabar gemendo. Então, o bebezinho pequeno, ele está numa maturação cerebral. O ideal, talvez, é deixar ele mais aconchegado fisicamente, né? Evitar a posição de bruços, né? Lembrar que a gente tem a síndrome da apneia súbita do sono, que mata ainda, infelizmente. Então, tem o posicionamento. Tirar a coisa arada em volta do berço. Bebê enroladinho, daquele jeitinho que fazia o pãozinho. Às vezes é a melhor coisa. É isso aí. Tenta lá, depois conta pra gente, tá, mamãe Érica? Vamos lá para mais uma pergunta? Acordo chorando, sou a Delci de Foz. O que está acontecendo com a Delci? A Delci pode estar tendo pesadelos, né? Seria interessante, logo que ela acorda, tentar lembrar. Isso é uma coisa, Paty, que assim, quando a gente tem pesadelo, parassonia, e a gente começa a pensar em mistificar e perguntar o porquê, tenta fazer um diário de sono. De sonho, né? A gente vai tentar de manhã, mas por que eu sonhei isso? O que eu tava, né? Às vezes a pessoa realmente tem um sofrimento psicológico que no inconsciente dela tá gravado e ela tem esse pesadelo, né? Então, ela pode verificar. Chorar, geralmente, é realmente mais relacionado a pesadelo. Tem que ver se ela não tá só não lembrando. Entendi. E a partir do momento que a gente consegue lembrar dos sonhos, a gente edita os sonhos. E isso é uma prática que vai com o tempo, né? Entendi. Então, eu tenho um pesadelo recorrente que o elevador está caindo. Você já, de dia, quando você lembra disso, você pensa, bem que eu podia pelo menos estar no primeiro andar ou no térreo do elevador, que daí a desgraça é menor. Sim. E aí você vai inventando historinha para aquele sonho deixar de ser tão aterrorizante, entende? Então, assim, a criança está sozinha ou a pessoa está sendo perseguida numa floresta. Vai já programando, conforme ela vai lembrando e colocando imagens, ela pode ir construindo, ela vai editando e fazendo uma direção, digamos, desse filminho do sonho dela, deixando mais seguro. Então, põe uma companhia, né? Coloca uma casinha no meio da floresta, que é seguro, um refúgio, e vai editando. Então, assim, isso é muito um trabalho de psicoterapia junto, né? Que legal, como que é a mente da gente, né, pessoal? Até no sono, vocês veem uma coisa dessa? Vamos lá, tem mais uma dúvida de telespectador. Bom dia, eu ronco muito, diz minha esposa. Olha lá, já está justificando. Pensei em comprar um anel magnético para pôr no nariz. Isso funciona? O Juliano de Cascavel. Não. Então, não funciona? Não funciona. O anel magnético não funciona. O que a gente tem é algumas válvulas expiratórias nasais que podem funcionar em alguns casos. Então, a primeira coisa, se você tem ronco, talvez você tenha apneia do sono. Lembrar que a apneia do sono pode aumentar a chance de ter infarto, derrame, Alzheimer. Então, assim, é uma coisa legal de você saber certinho se tem ou não tem e tratar direito. Certo. Não sair comprando porcarias da internet que muitas vezes não tem nenhum controle que se o material é limpo. Né? Se aquilo não é um plástico que vai fazer mal para o teu nariz. Então, a primeira coisa é você procurar ajuda. E acho que até, isso eu gosto de falar, tem um monte de aplicativo, gente, para gravar ronco. Daí essa confusão da acusação já passa, Paty. Então, entra lá na loja de aplicativo do seu celular, baixa um aplicativo de gravar o ronco, até para a pessoa começar a perceber. Alguns aplicativos, eles colocam assim, o dia que a pessoa bebeu, ela marca. Daí a pessoa começa a perceber que quando ela está cansada demais, quando ela bebe, quando ela usou o sprayzinho da rinite, ela consegue participar, porque a pessoa tem que querer se
se tratar. Então, ele admitir que ele ronca, talvez seja importante. Então, Um primeiro passo já, né? primeiro passo. Então, Juliano, baixa o aplicativo para ver que não é um problema da sua mulher. O problema é seu. Talvez você esteja sem oxigênio para o seu coração e para o seu cérebro. O que pode ser um perigo, então tem que procurar ajuda. Exatamente. Temos aí mais uma pergunta, então. Vamos lá? Bom dia, eu não consigo dormir. Parece que meu coração tá inchado e vai parar de bater. Gente, quando meu marido me abraça, parece que ele tá com o peso dele todo em mim. Fico com frio na barriga enquanto estou deitada para dormir e acordo toda hora no susto. Andriele do Cancelli. Eu acho que a gente podia pensar tanto em problemas cardíacos mesmo, ansiedade e apneia do sono. Então, assim, o fato dela acordar no susto pode ser um evento de apneia. Né? A dificuldade respiratória, que é desconfortável puxar o ar, talvez ela tenha realmente uma redução da capacidade ventilatória pulmonar, uma obstrução das vias aéreas que faça ficar uma respiração pesada. E quando ela finalmente consegue dormir, a respiração é tão pesada que interrompe e ela acorda com o susto. Acaba acordando. Então, assim, eu acho que lembrar que a apneia do sono é muito frequente em paciente com insuficiência cardíaca, com arritmia e com arritmia, insuficiência e pressão alta. Então tem que procurar ajuda, gente. Eu acho que vale a pena, sim. Isso aí, vale muito a pena. As outras perguntas, viu? A produção me avisou que nós tivemos muitas perguntas. Mas não se preocupem que em outro momento a doutora Carolina vai voltar aqui e ela responde as perguntas que ficaram para trás. Porque a gente tem o quê? Tem um tempinho ali, né? Que a gente tem que cumprir aqui. E nós vamos agora para um intervalinho e na volta tem muito mais aqui no Cidade. Com a pergunta da enquete, inclusive. Se você não respondeu, corre lá responder. Você acha que no inverno você sente mais sono? Responde lá que depois do intervalo tem a resposta e a doutora Carolina vai falar se isso é mito ou verdade.